Bom dia, pessoal. Vamos para a revisão do nosso conteúdo de recuperação, tá? Professor Douglas Lima aqui. Bom, a gente vai ver na nossa recuperação o movimento uniforme, onde o movimento uniforme significa que a cada instante de tempo, uma partícula, um corpo se desloca a mesma distância, tá bom? Então isso significa que a sua velocidade será constante. Então a função horária que determina a posição da partícula está descrita aqui nessa equação. Então, vamos lá. O S significa a posição da partícula. S0 é a posição inicial, é de onde ela inicia o movimento em relação ao referencial. É velocidade, V, vezes o tempo em que ela percorre. Então, essa função ela serve para nos dizer em qual posição a partícula vai estar em um determinado instante de tempo. Então, vamos dizer que a gente saiu da posição inicial 0 metros, ou seja, da origem, e após, com a velocidade de 10 metros por segundo, onde é que eu vou estar daqui a 5 segundos, tá bom? Então, essa equação aqui, ela é exclusiva para determinar a posição de uma partícula em um determinado instante aleatório, tá bom? O gráfico dessa função, ele é um gráfico de uma função que representa uma função afim, uma função linear, porque ela depende, a posição depende do tempo, de forma linear, como se fosse uma equação do primeiro, uma função do primeiro grau. Bom, então nesse exemplo aqui que eu coloquei, ele sempre vai representar uma reta com uma certa inclinação. Caso essa inclinação não exista, por exemplo, então significa que essa partícula aqui não tem velocidade. Então a gente pode ver que esse gráfico aqui ele tem uma certa inclinação, tá bom? Então o gráfico da posição é representado por uma reta com uma certa inclinação. Bom, o que a gente vai ver aqui na frente é, se essa inclinação for positiva para cima, por exemplo, então a gente tem um movimento chamado movimento progressivo. Então a gente tem aqui três exemplos de gráfico. Bom, percebam que no gráfico anterior eu coloquei aqui neste ponto a posição inicial da partícula. Então a gente tem que ficar atento ao seguinte, a partícula inicia o seu movimento onde ela toca nesse eixo que está na vertical aqui, que é o eixo da posição, tá bom? Na horizontal vai ficar o nosso tempo. Então a minha partícula inicia o movimento quando ela toca nesse eixo vertical. Então vamos lá. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem uma inclinação para cima, então a gente tem um movimento progressivo, tá bom? E a gente tem uma posição inicial maior do que zero. Então significa que essa posição inicial é um valor maior do que zero. 1, 2, 3, 4, tudo vai depender do gráfico da função, tá bom? Bom, esse segundo gráfico aqui também é um movimento progressivo, porém a partícula inicia seu movimento na posição inicial zero. Então a gente já pode definir aqui que a posição inicial dessa partícula é igual a zero, tá bom? E sua velocidade continua positiva, pois a cada instante de tempo que eu vou passando, a sua posição vai ficar sempre positiva para cima, sempre maior. E bom, esse movimento aqui representa também um movimento uniforme, é uma reta inclinada para cima, porém a sua posição inicial inicia numa posição menor do que zero, numa posição negativa, por exemplo, menos 5, menos 8, tá bom? Então, a gente fosse escrever uma equação para esses gráficos aqui, eu vou colocar aqui como exemplos, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que um móvel que se move segundo esse gráfico aqui, seria assim. S é igual, posição inicial, um valor positivo, 5 mais 2t. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que a posição inicial do móvel é na posição 5 metros, tem uma distância de 5 metros da origem, tá bom? Ele não vai começar lá da origem, né? Ele vai começar à frente vamos dizer que numa corrida o cara está largando de uma posição à frente de todos, não na posição inicial, mas um pouco à frente. E sua velocidade será 2 metros por segundo positiva, tá bom? Vamos usar a mesma velocidade, vamos dizer que todos esses de aqui se movem com a velocidade de 2 metros por segundo. Bom, esse aqui a gente sabe que ele começa da origem, então a sua função ficaria S igual a 0 mais 2t.
Esse zero a gente não precisa, né, escrever, então vai ficar 2t. Ou seja, após 1 segundo, ele deslocou 2 metros. 2 segundos, deslocou mais 2 metros, ou seja, ele deslocou 4 no total, tá bom? E esse daqui a gente pode dizer que numa largada, numa corrida, ele se deslocou numa posição antes de todos, ou seja, ele estava lá mais para trás. Então o cara melhor, ele se deslocando mais para trás, ele, né, vai tentar ter uma desvantagem em relação aos outros. Se ele for uma pessoa boa, ele consegue passar. Bom, posição inicial negativa. Então vamos dizer que ele estava a 3 metros atrás. Então se é abaixo de zero, então é menos 3, mais, como a velocidade é a mesma, não é isso? Então mais 2t. Então essas funções aqui podem ser valores muito diferentes, representam posições iniciais diferentes. Aqui é positiva 5, aqui 0 e aqui menos 3. Pode ser posições iniciais diferentes, mas eu considerei que a velocidade é a mesma, tá bom? Vamos lá. Nesse segundo ponto aqui, eu quero que vocês percebam o gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, como a gente está tratando de um movimento uniforme, no movimento uniforme a velocidade é constante. Então percebam aqui nesse gráfico que quando o tempo for aumentando, cada vez que eu faço uma reta vertical, eu sempre vou tocar na mesma posição do móvel, certo? Então significa que se essa velocidade aqui for 8 metros por segundo, então significa que é constante, todo instante de tempo ela será constante, tá bom? Bom, então é interessante observar que eu só vou ter duas formas de gráficos. Então eu vou ter uma velocidade positiva, tá bom? Ou seja, ele está se distanciando da origem, e uma velocidade negativa, é uma reta que fica abaixo do eixo x, tá bom? Então significa que é um movimento retrógrado, ele está em direção à origem, ou caso a posição dele seja menor que zero, ele está se distanciando da origem, tá bom? Então a velocidade positiva, ela vai indicar um sentido, e a velocidade negativa, ela vai indicar outro sentido. Bom, se a gente der um exemplo aqui, eu vou colocar aqui para vocês uma reta, tá bom? E aqui uma reta, desculpa, uma curva, uma trajetória qualquer, e aqui seria a origem. Eu vou definir que qualquer móvel que se mova para a direita tem velocidade positiva. Então, se eu tiver um carrinho aqui que se move para a direita, então ele vai ter uma velocidade positiva, V mais. Então, se eu tiver um móvel que esteja se deslocando para a esquerda, ela vai ter uma velocidade negativa. Bom, segundo ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: a gente vai precisar determinar qual é a distância percorrida através do gráfico velocidade e tempo. E é muito fácil de determinar no movimento uniforme, pois a área que a gente determina em um certo intervalo de tempo vai determinar qual é a distância percorrida. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a velocidade dele é 8 metros por segundo, e aqui em 1 segundo, e aqui esse ponto igual a 4 segundos. Bom, então qual foi a distância que esse cara percorreu no intervalo de 1 segundo a 4 segundos? Então vamos lá. Então essa distância aqui, ó, quero que vocês prestem atenção, essa distância aqui, ela representa um valor igual a 3. Vocês concordam? Então 1 é a distância até esse ponto e 4 é a distância até esse ponto. Então esse intervalo de tempo aqui é igual a 3 segundos. Bom, então temos aqui um intervalo de 3 segundos para determinar qual a distância percorrida até 4 segundos, tá bom? Bom, e aqui? Eu tenho uma altura desse retângulo aqui igual a 8 metros por segundo. Então, se a gente tem um retângulo e a gente quiser determinar a área desse retângulo, essa área será numericamente igual ao deslocamento sofrido por esse móvel, tá bom? Então, qual a área de um triângulo? É a base vezes a altura. Então, a base vale 3 e a altura vale 8. Então, 3 vezes 8, 24.
Então, esse móvel aqui, em 3 segundos, né, no intervalo de 1 a 4 segundos, se deslocou 24 metros. Tranquilo? Então, esse daqui é o nosso conteúdo, bem simples. Vou fazer aqui uns exercícios para vocês, para simular como a gente vai ter algumas questões desse conteúdo na avaliação de recuperação. Tudo bem? Então, vamos lá. Um movimento uniforme, bom, a questão já me adianta que é um movimento uniforme. É descrito por S igual a 20 mais 5T, ou seja, no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, me diz que se eu for trabalhar com distância, ela tem que estar em metros. Se eu for trabalhar com velocidade, ela tem que estar em metros por segundo. Se eu for trabalhar com tempo, ele deve estar em segundos, tá bom? Bom, então essa é a nossa função horária aqui, ó. S igual a 20 mais 5T. Bom, verificando lá a nossa equação lá no começo, a gente sabe que S é igual a S0 mais 5T. Opa, 5T não. VT. V vezes o tempo. Bom, vamos escrever essa equação aqui embaixo, tá bom? Então, S é igual. Qual o valor que está sozinho? 20. Bom, coloca aqui. O valor que acompanha o tempo, 5 vezes o tempo. Então, vai ficar mais 5T. Então, fica fácil agora determinar quem é o espaço inicial ou a posição inicial do meu movimento. Então, a minha posição inicial será 20. Então, a gente tem aqui na letra A que a posição inicial é igual a 20 metros. E quem seria a minha velocidade? Letra B. A minha velocidade é esse termo aqui que está acompanhando o tempo, tá bom? É o termo que acompanha o tempo. 5 metros por segundo. Ok? Opa, não é a letra B, né? E a letra B? Ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Bom, se a minha velocidade é positiva, aqui ó, esse termo que acompanha o tempo, se a minha velocidade é positiva, então esse movimento é progressivo. Ok? Bom, e a letra C, ele quer saber qual é a posição do móvel no instante 5. Bom, como a gente tinha falado no começo, quando eu tenho a função da posição de um móvel, isso significa que em qualquer instante de tempo, lá na frente, eu posso descobrir qual a posição desse móvel. Então, qual seria a posição que ele estaria após 5 segundos decorridos? Então, a gente vai ter S igual a 20 mais 5 vezes o meu tempo, que é de 5 segundos, indicando na questão, tá bom? 5. Então, a primeira multiplicação, 5 vezes 5, né? Repete o 20. 5 vezes 5, 25. 20 mais 25, 45 metros. Ou seja, a posição que ele vai estar após 5 segundos é na posição 45 metros, tá bom? Então, essa daqui é uma das questões que a gente vai trabalhar na nossa recuperação. Bom, agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou dar algumas informações para a gente escrever a função horária da posição, tá bom? Um móvel passa pela posição 50 metros, né, no instante inicial. Bom, então estou dizendo aqui que a posição inicial dele, quando eu começo a avaliar esse carro, estudar o movimento dele, ele está na posição 50 metros. De cara, eu já posso escrever aqui para vocês que posição inicial é igual a 50 metros, tá bom? E caminha contra a orientação da trajetória. Bom, agora ele tem um sentido oposto à trajetória. Vamos desenhar a trajetória aqui. Vamos dizer que aqui é a nossa origem e aqui é a posição 50 metros, onde esse móvel vai estar. Então, vou desenhar aqui um móvel. Tá bom? Bom, se ele está contrário à trajetória, essa minha trajetória, ela aumenta, né, a posição para a direita,
Então significa que esse carro está se movendo para a esquerda, é a sua velocidade. E ele tem um valor igual e constante, né? Se é constante, então a gente está tratando de movimento uniforme de 25 metros por segundo. Bom, então se a gente for definir a velocidade, ela vai ser negativa, menos 25 metros por segundo. Então, qual seria a sua função horária? Lembrando que, para definir a função horária da posição, a gente precisa só de duas informações: posição inicial e velocidade. Então, a gente tem a nossa função da posição, S igual a S0 mais VT. Bom, S vai ser minha posição inicial, que é 50. Bom, velocidade é menos 25 vezes T. Então, essa é a minha função da posição. Então, não preciso descobrir quem é o tempo, tá bom? A posição é uma função do tempo, tá bom? O tempo pode ser qualquer valor. Letra B. Ele quer saber um instante em que o móvel passa pela origem das posições. Bom, ele quer saber qual é o tempo. Vou colocar aqui letra A, letra B. Qual é o tempo, ou quanto tempo leva, para que ela passe aqui, ó, na posição igual a zero. E aí? Fácil, fácil, fácil. Na posição igual a zero, significa que esse S aqui, ó, ele vai ser zero. Ele sendo zero, então eu posso muito bem aqui substituir na minha equação para descobrir o tempo. Então, zero igual a 50 menos 25t. Então, resolvendo essa equação aqui, eu passo esse 25t para o outro lado, ele fica positivo, né? Então, vai ficar 25t igual a 50. O 25 desce dividindo. Então, 50 dividido por... Opa, será que vai aparecer aqui no vídeo? 50 dividido por 25 igual a 2 segundos. Então, após 2 segundos, esse cara vai estar aqui, ó, na posição igual a zero. E continua seu movimento infinitamente, pois se trata de um movimento uniforme, tá bom? Então, letra A e letra B. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos para mais uma questão aqui. Ficou pequenininho, vamos ajustar aqui. Bom, eu acho essa questão muito boa. Bem facinho para a gente interpretar e trabalhar na nossa recuperação. Eu tenho dois móveis aqui, A e B. Aqui, ó, puf, puf. Os dois partem, né? Eles partem simultaneamente do mesmo ponto. Então, com velocidade constante igual a 68. Então, aqui, ó, vamos considerar que aqui é a velocidade de A, que é igual a 6 metros por segundo. E a velocidade de B, ele diz que se movem na mesma direção e no mesmo sentido. 8 metros por segundo. Então, se eu desenhar aqui uma linha imaginária, percebam que nesse instante eles estão na mesma posição. Então, o que é que eu posso dizer é que a posição inicial deles são iguais. Se são iguais, eu posso dizer que é igual a zero ou qualquer valor. Mas eu posso dizer que a posição inicial deles é igual a zero. Temos as velocidades e temos o tempo, que é de 5 segundos. Bom, a questão quer saber qual a distância entre eles após 5 segundos. Então, a gente precisa determinar onde eles vão estar após 5 segundos e depois a gente faz a diferença entre as posições, ou seja, a subtração. Vamos lá. Então, para a posição dele vai ser posição inicial 0 mais 6 vezes 5. Lembrando que eu estou usando essa equação aqui, ó, S é igual a S0 mais VT. Bom, 6 vezes 5, 30 mais 0, né? 30. E B? SB vai ser igual a posição inicial, todos estão na mesma posição inicial, mais 8
vezes 5. 8 vezes 5, 40 metros. Então, se eu for fazer uma trajetória aqui, ó, eles partiram daqui e após 5 segundos, SA vai estar aqui, na posição 30 metros. E na posição 40 metros vai estar o SB. Bom, e qual é a distância entre eles aqui? A distância entre eles, SB menos SA, vai ser igual a 40 menos 30, que é igual a 10 metros. Ou seja, como B tem uma velocidade superior a A, ele sempre, ou a cada segundo, né, ele vai estar à frente do móvel A, tá bom? Ou seja, no final de 5 segundos ele vai estar a uma distância de 10 metros. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um dos exemplos, tá bom? Bom, uma outra questão que irá cair na prova tem a ver com o gráfico da posição. Um móvel tem posição em função do tempo dada pelo gráfico. Bom, a gente tem um gráfico parecido lá no começo, né? Onde aqui significa a posição inicial, tá bom? E um gráfico positivo para cima que representa um movimento progressivo, velocidade positiva. Então, quem seria a sua posição inicial? Pô, a gente já tem aqui, ó, onde ele toca no eixo vertical, vai ser a sua posição inicial. Então, sua posição inicial vai estar em metros. Olha para aqui, ó, para a indicação do eixo vertical, que ela vai nos dizer qual a unidade de medida. Então, sua posição inicial vai ser igual a 2 metros, né? Ou melhor, escrevendo S0 é igual a 2 metros. Gente, ó, entenda uma coisa. Antes da igualdade, eu posso escrever qualquer coisa para relacionar o que seria uma grandeza. O que me interessa é o final, a unidade de medida. Então, eu não posso dizer que a posição inicial dele é igual a 2 segundos. Não faz sentido posição ter unidade de tempo. Então, se vocês escreverem para mim assim na letra A como resposta, posição inicial, 2 metros, a resposta está correta. Se escrever posição inicial igual a 2 metros, também está correta, tá bom? B, sua velocidade. Essa daqui você tem que prestar atenção. Em 1 segundo, quanto foi que o meu móvel se deslocou? De 7 ou de 2 até 7. De 2 até 7, ele se deslocou 5 metros. Então, a sua velocidade é de 5 metros a cada 1 segundo. 5 dividido por 1, 5. Então, 5 metros por segundo é a sua velocidade. E por último, a gente vai determinar a função da posição. E essa função da posição vai ser igual a posição inicial da partícula, que é 2, mais velocidade vezes o tempo. Por que mais? Porque o movimento é positivo para cima. Tranquilo? E essa daqui é uma das nossas questões, tá? Bom, e por último, a gente vai ter uma questão que fala sobre o gráfico da velocidade e do tempo. Bom, então a gente quer saber o seguinte: determine a velocidade de um ponto material em movimento sobre uma trajetória retilínea no decorrer do tempo, é indicado pelo gráfico abaixo. Determine a velocidade média do ponto material no intervalo de tempo de 0 a 8. Na verdade, eu esqueci de editar aqui, eu quero que determine o deslocamento, tá bom? Eu não vou editar esse vídeo porque vai levar muito tempo. Eu quero descobrir o deslocamento, né? A distância percorrida, o intervalo de 8 segundos. Bom, então a gente tem aqui, se a gente der uma observada no gráfico, a gente tem duas figuras geométricas aqui, iguais, mas de tamanhos diferentes, né? Que é esse primeiro retângulo aqui. Vou tentar aqui. Epa, isso, consegui. E o segundo retângulo que está aqui, ó. Então, posso dizer que aqui eu tenho deslocamento 1. Vou aqui já escrever deslocamento 2. E aqui deslocamento 1. Então, preciso determinar qual a área dessas duas figuras geométricas aqui.
Então, primeiro, esse quadradinho aqui, que eu vou chamar de deslocamento 1, eu tenho como base 4, que é essa distância aqui, e uma altura de 20. Então, a área dessa figura aqui, que vai ser numericamente igual ao meu deslocamento, vai ser 20 vezes 4. É igual a 80 metros, tá bom? Vamos para a nossa segunda figura aqui. Na nossa segunda figura, eu tenho aqui também uma base de 4 e uma altura de 10. A bebê aqui chorando. De 10. Então, a área dessa figura aqui, né, vai ser a área, que é numericamente igual ao deslocamento, ela vai ser a base, que é 4, vezes a altura, que é 10. Então, eu tenho 40 metros. Ou seja, ele anda 80 no primeiro intervalo de 0 a 4 e no segundo intervalo de 4 a 8 ele anda 40 metros. Portanto, a minha distância total percorrida, ela vai ser o somatório desses dois deslocamentos, 80 mais 40, ou seja, igual a 120 metros. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o nosso material de revisão. Eu vou trabalhar todas as questões em função de tudo que a gente trabalhou aqui nesse vídeo, tá bom? Boa sorte na prova e até mais.